Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Domínio Psico, preparatórios para avaliação psicológica de concurso público, de carreiras policiais, guardas municipais, Detran e outros cursos que exigem esse tipo de mecanismo. Veja só, nós estamos aqui para esclarecer para vocês os principais pontos do edital da GCM Rio, que agora vocês finalmente poderão portar arma de fogo. E veja pessoal, para chegar nesse ponto, muita luta fora travada, muita politicagem pelo meio, só que tem uns pontos que a gente precisa trabalhar. Para quem não me conhece, sou Francisco Garcia, já sou bem conhecido aí no Rio de Janeiro, pois atuamos na Polícia Penal do Rio de Janeiro, numa avaliação psicológica, estamos trabalhando e já trabalhamos com a Polícia Militar do Rio e também Guarda Civil de Niterói e outras guardas por longo do estado. E hoje no vídeo nós vamos tratar sobre os principais pontos do edital sobre o psicotécnico, ou a avaliação psicológica. A avaliação psicológica é algo muito mais complexo que uma simples aplicação de testes, então por isso chamamos de psicotécnico. E os principais pontos do edital, quero que vocês fiquem bem alerta, que nós vamos tratar, primeiramente, veja, pessoal, existe uma legislação revogada nesse edital que a banca trouxe. É a mesma coisa de cobrar numa prova uma legislação que já não está em vigor e vir no edital. Isso está fora de questão. Mas vamos tratar melhor ao longo do vídeo. Outra coisa, quais são as características avaliadas pela banca? Quais são as características que ela vai trabalhar? Impulsividade, agressividade, o que de personalidade ela vai querer? Qual tipo de habilidades específicas? Vamos tratar no vídeo. Outra, quais serão as dimensões exigidas pela banca? Médio, superior? Ah, professor, o que é isso? Vou explicar no vídeo também. Quais testes podem vir? Então, a banca FGV, ela tem uma tendência em testes que ela cobra devido ao que eu vou explicar mais à frente para vocês, mas em resumo, a banca ela tem direito de aplicação de teste, não é como a prova objetiva que ela elabora, então ela usa geralmente quase sempre aqueles mesmos testes, correto? E algo muito importante, como adquirir o nosso curso? Por quê? Aqui teremos o curso completo, com todas as dimensões que vocês serão exigidas, específica para a banca FGV, porque já pensou? Depois de tanta luta, tanta batalha, e agora vocês terem a oportunidade de ter o porte de arma de fogo, se fuder por a falta de uma preparação, porque isso aqui não é teste de Detran, tá? O porte de arma de fogo, para guardas, é um pouco diferente. Então, fique comigo no vídeo até o final, que eu vou explicar tudo certinho para vocês. Bora lá? Apresentações feitas, vamos ao que interessa. Então, como vocês sabem, há um edital que foi feito a primeira chamada, correto? Foi só uma quantidade de pessoas e posteriormente terão demais convocações. Nesse momento agora nós vamos tratar dos principais pontos do edital. Veja só, a GM Rio, em seu edital da banca FGV, os principais pontos, são diversos pontos do edital, correto? Mas nós vamos tratar dos pontos mais importantes, aquele que realmente tem necessidade para que vocês entendam o que vocês vão enfrentar. Primeiro, nós vamos trabalhar os itens 3, 4, item 7, 7.1 e o item 9 e o item 11, eles considero um dos itens mais importantes. Devido àquela explicação que eu falei para vocês sobre a legislação revogada. E o outro ponto é sobre as dimensões. Isso é muito importante também. Então vamos começar. Primeiro ponto que nós vamos trabalhar é o item 3. Caneta esferográfica azul e lápis preto. Pô, professor, que porra é essa? É só pôr a merda do lápis da caneta e tá tudo certo. Será? Bom, geralmente, quando eles pedem o lápis preto número 2, muito específico, o teste do palográfico. Bom, aí o cara me fala, professor, eu já fiz teste do Detran, eu já fiz para porte de arma, que eu sou CAC. Veja bem, o teste do palográfico, quando ele é cobrado para um Detran ou para um porte de arma, que seja para CAC, não para um porte de arma em uma guarda, ele tem uma avaliação específica. Nesse caso é diferente, por quê? Porque você vai portar arma de fogo, não necessariamente para dirigir um carro, como é a avaliação do Detran, ou para um porte de arma de fogo, um porte ou uma posse de arma de fogo para o CAC, que pode ser, por exemplo, recolhida, revogada a qualquer momento. A partir do momento que o guarda ele tem a posse o porte, não é nem posse, a porte da arma de fogo, para aquilo ser revogado e retirado dele,
basicamente quase que um processo. Então é algo mais específico. Essa avaliação, ela é um pouco mais, eu diria, criteriosa. Então, o palográfico, no teste do Detran, no teste de CAC, é um pouco menos criterioso do que vai ser para vocês. Então, já é bom ficar alerta que virá o teste do palográfico. Professor, o que é o palográfico? Palográfico é aquele teste dos pauzinhos, do palitinho, que você faz por algum tempo, por exemplo, 5 minutos, e quando o psicólogo fala sinal, você faz um traço e começa e continua. Se você não tiver a coordenação certa, saber como é sob distância e para eles avaliarem o seu comportamento e outras coisas mais, impulsividade, agressividade, é sujeito a ficar inapto. Justamente o item 9, aliás 11, vai tratar sobre essas dimensões. Então, muito alerta a isso, já fica sabendo que provavelmente é palográfico, porque pediu lápis. Os demais testes serão feitos à caneta. Beleza? Item 4 é o famoso perdeu o horário, fudeu. O edital deixa bem claro. Se você chegar depois do horário, não tem desculpa. Ah, foi o trânsito, foi a tempestade. O edital também deixa claro que independências climáticas, se tiver o calor do caralho, que não deveria ser pelas resoluções, né, o que ela diz, né, tem que estar um clima adequado para realmente avaliar a concentração e como o candidato se comporta, seu comportamento, mas nesse caso aqui, no edital está muito claro que, em condições climáticas, seja como for, será feita essa avaliação. E se você chegou atrasado, perdeu, está contraindicado. Outra coisa muito importante, evitar atividade, isso aqui é o item 7, evitar atividade de impacto na noite anterior. Agora pergunta, professor, eu não posso transar? Não é isso, seu animal? Não é isso? Pode transar, é bom que relaxa. O ponto que eles estão deixando mais claro, o palográfico é um teste de coordenação motora no qual se avalia a personalidade do indivíduo. Há questionamentos, mas não estamos aqui para questionar, nós estamos aqui para passar. Então, por exemplo, o boca de burro vai para academia, maromba a noite toda, pega peso, trabalha em serviço pesado, numa obra da casa dele, se machuca no dia da prova. No dia da prova. Ele pode ser a pessoa mais equilibrada psicológica e emocionalmente possível. Se por acaso acontecer ter traços, às vezes por questões da coordenação motora, não importa para eles. Eles vão avaliar como se aquilo ali foi traçado diante da personalidade do indivíduo. Complexo, né? Olha para vocês verem que coisa mais estranha. E outra coisa muito importante sobre esse item ponto 7, que é o item 7.1. Alterações fisiológicas e psicológicas não se levam em consideração. Veja só, o que quer dizer isso? Significa o seguinte, você é uma pessoa sadia, equilibrada emocionalmente, saúde perfeita, mas num dia anterior você sentiu um leve resfriado, tomou um medicamento, te deixou com sono, por exemplo. Tem alguns medicamentos que são antialérgicos que deixam a pessoa com sono. Chegou no dia, não teve um bom dia, não será levado em consideração. Você está indo no metrô, no ônibus, no carro e foi assaltado. Chega com o coração na mão e o cu que não passa uma agulha. Isso pode ter alteração no teste? Pode. Eles vão levar em consideração o que você passou? Não. Eles querem mais que você se foda. Isso é padrão, tá? Você estava indo de moto, cruzou a ponte Rio-Niterói correndo para chegar no Rio rapidamente e de repente alguém atravessou na tua frente e te jogou 3 metros para frente. Te ralou, Deus me livre acontecer uma porra dessa. Um exemplo. Foda-se, isso não importa, o edital está deixando muito claro, não é motivo de alegação posterior para que você venha depois prestar um recurso dizendo que isso foi o motivo da sua inaptidão. Para eles, isso pouco importa, correto? E agora, nós vamos para o item 9. O item 9, a gente já começa com alerta, viu? Por quê? Porque o edital, vocês podem conferir aí, ele fala sobre a resolução 002 de 2016. Essa resolução, ela trata sobre avaliações psicológicas em processos seletivos, concursos públicos ou algo dessa natureza. Então, lá ela discriminava, né? Discrimina ainda porque, se você procurar na internet, você encontra sobre os procedimentos necessários adotados pelo psicólogo, como deve ser o edital de concurso público, o que o edital prevê, como ele deve prever os testes, as dimensões e tudo mais. Só que essa lei
foi revogada. Essa lei não se encontra em vigor, porém ela está no edital. E ela foi substituída pela lei, a resolução no caso, né? Uma legislação 08 de 30 de abril, agora de 2025. No momento que eu gravo essa aula, nós estamos no mês 6, junho. Ou seja, tem mais de 60 dias. Ainda que houvesse vacatio legis, que é aquele prazo de 40 dias, não é o caso. Essa lei ela entrou em vigor na data da sua publicação, já deixando isso expressamente no artigo 24 dessa nova lei, a revogação da 002 de 2016. Então o edital, ele não pode simplesmente avaliar o candidato pelas normas de uma lei, sendo que tem uma outra lei em vigor. Professor, e quem diz isso é você? Não, não sou eu que digo. Quem diz que não pode é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é a LINDB, no seu artigo 2º. Uma lei revogada, ela não pode ser utilizada. E, posteriormente, ao ser revogada, jamais utilizada como parâmetro em edital de concurso público, que é o caso que está acontecendo aqui. Então, pessoal, isso está sujeito até a nulidade do edital. Quem puder, já entra em contato com as diretorias, comissão elaboradora desse edital, corrige isso o mais depressa possível. Senão, isso vai dar problema. Escuta o que eu estou falando. Continuando, sobre o item 9, aqui nós vemos que a banca fala a respeito da avaliação objetiva e padronizada e, para tanto, ela poderá utilizar testes de personalidade, inventário e outras coisas mais. Só que fica um pouco confuso, até porque a própria banca se equivoca ao explicar. Então vamos destrinchar isso de uma maneira um pouco mais clara. Veja, o que a banca quis dizer? Você vai ser avaliado em 2 viés principais, que é os viés de personalidade e viés de, basicamente, habilidades cognitivas, que é o que ela cita como teste. Só que, vamos lá, quando ela fala sobre personalidade, ela cita questionários, inventários, testes, anamnese, geram um conflito. Vamos destrinchar. Quando ela trata de personalidade, ela pode tratar, ela fala dos questionários e inventários, na verdade, questionário é um gênero que se divide nas espécies de inventários e escalas. O que são inventários? Inventários são questionários em que o candidato é avaliado diversas características da sua personalidade. Uma escala, ela geralmente é tratada de apenas uma característica só ou uma escala de faceta. Por exemplo, para ficar mais claro, o questionário ele vai tratar de impulsividade, agressividade, relacionamento interpessoal, neuroticismo, depressão e outras coisas mais. Uma escala, ou ela vai tratar somente de uma faceta, por exemplo, neuroticismo, que se divide em instabilidade emocional, depressão, mais alguma outra característica, ou simplesmente em uma característica, por exemplo, agressividade. No caso de vocês, ela não cita a questão de escala, então há a possibilidade de somente cobrar inventários, que são diversas características. Aí ela também diz sobre a anamnese. O que é a anamnese? A anamnese nada mais é que uma entrevista, porém, uma entrevista escrita, bem a cara da FGV. Eu mesmo passei por um concurso de oficial da Polícia Militar e a banca foi FGV e eu tive que fazer essa anamnese. Só que ela não cita, só no começo, sobre o lápis, sobre quem? O nosso amigo palográfico. Palográfico. Só que, ainda que ela não tenha falado sobre o palográfico expressamente no edital, porque eles não falam mesmo, a única anúncio é o lápis, então pode acrescentar também o palográfico. E aí, ela cita sobre testes. Testes, geralmente, ela cita sobre atenção, teste de memória e teste de raciocínio lógico. E cada teste desse, por exemplo, nos testes de personalidade, nos questionários, nos inventários, vai ser avaliado suas características de personalidade, comportamentais, e nesses testes aqui, avaliar seu nível de atenção, seu nível de memória e seu nível de raciocínio lógico.
E qual é o nível que ela quer? Vamos para o próximo assunto, que é justamente isso. Qual é o nível que a banca está exigindo? Então, aqui agora a coisa começa a ficar assim um pouco mais complicada. Por quê? O edital, vamos lá, o que vai ser avaliado em personalidade. Cara, será que a tua personalidade é exatamente a personalidade que a banca FGV vai exigir? Bom, pode ser que a pessoa acredite, não, eu vou ser sincero, e tenho ótimo controle emocional, sou uma pessoa tranquila, no que vocês se enganam. A avaliação psicológica não é para testar ou avaliar qualquer coisa relacionada a transtorno psicológico ou deficiência intelectual. Não é isso. É para verificar, segundo o edital, se o perfil se enquadra no que é aquilo que a banca está exigindo para o porte de arma de fogo. Aí há certas complicações no seguinte sentido. Às vezes, aquilo que o edital exige não condiz com a realidade. E menos ainda, às vezes, com a personalidade da pessoa. Por quê? Eles vão exigir uma pessoa com um determinado comportamento que, na prática, se a pessoa ter aquela personalidade, aquele comportamento, no dia a dia policial, não funcionaria. Só que, nesses testes, você precisa responder de acordo com o que eles querem. Entender como funciona a regra do jogo, senão, toma pau. Então, veja bem, olha só. As características que a banca vai avaliar é controle emocional, agressividade, produtividade, relacionamento interpessoal, disciplina e impulsividade. Aí ela estabelece as dimensões ou parâmetros. E quais são esses? Para o controle emocional, ela espera do candidato um médio superior. Pô, o que é médio superior? Já vamos entrar nesse papo. Agressividade, média. Como é que você sabe, respondendo perguntas, se a tua agressividade ela é média, se ela não é baixa ou ela é alta demais? E o curso vai auxiliar você a entender como funcionam os parâmetros, o que está por trás desse jogo, de fato, responder como eles querem. A produtividade, médio superior. Que porra é essa? Né? Relacionamento interpessoal, médio. Você tem que ter um relacionamento interpessoal. O que entra entre relacionamento interpessoal? É seu nível de extroversão, como é que você se relaciona com as pessoas. Você tem que ser amigo das pessoas, você tem que confiar nas pessoas, você tem que saber que as pessoas são boas. Porra, no dia a dia policial, será que isso aqui faz sentido? Pô, e ele não tá falando só do relacionamento interpessoal junto com os colegas de trabalho, não, é o comportamento. Só que as perguntas, ela te leva, às vezes, te induz até a erro. Do mesmo modo, disciplina, médio superior. O que é uma disciplina médio superior? A que ponto chega isso? E a impulsividade tem que ser inferior. Vamos então estabelecer uma pirâmide de Kelsen para começarmos a entender um pouco melhor. Claro que isso aqui é só um resumo básico para vocês entenderem a dimensão da coisa. Olha só, aqui, o que nós observamos? A pirâmide não é só esses parâmetros. Ela fala de inferior, médio inferior, médio, médio superior, superior. Aqui não pede todos os parâmetros. Nos testes de personalidade, a gente ensina você a como se enquadrar em cada um desses parâmetros e ficar dentro daquilo que se exige. Por quê? Isso vai ser medido por meio de escalas. Veja só, uma pergunta é feita. Sou proativo. Você tem opções, por exemplo, de 1 a 7 para responder seu nível de proatividade. Correto? Conforme você responde, você se enquadra dentro dessas escalas aqui. E essa escala aqui faz esse cálculo. É simplesmente números que serão avaliados. O problema é que, às vezes, uma pergunta contradiz a outra. Muitas vezes, algo que é relacionado a uma pergunta lá na frente, a mesma pergunta faz você acreditar que a resposta seria uma e é outra. Às vezes, até o próprio teste, um teste chamado NeoPIR, o teste cabe interpretações. Você só sabe se aquela resposta é positiva ou negativa se você entender qual é a dimensão de fato que ele está existindo. Então existe toda essa complexidade. Mas no curso você aprende como ficar dentro dos padrões exigidos e até melhor. Se aqui no controle emocional está pedindo médio superior, significa que você não pode ficar abaixo de médio superior. Acima você pode. A gente ensina você a ficar acima e resolve o problema. Do mesmo modo, é o que nós vamos ensinar vocês nos testes de
habilidades cognitivas, que nós vamos mostrar agora. Vamos agora para os testes de habilidades cognitivas. Bom, os testes de habilidades cognitivas, como vocês já viram, já foi falado, são os testes de raciocínio lógico, memória, atenção. Atenção, um destaque, que terá atenção difusa e atenção concentrada. E quais são os testes que a própria banca FGV costuma cobrar nas suas avaliações psicológicas? Veja bem, no raciocínio lógico, a banca pede médio, que seria esse parâmetro aqui. O que seria o médio? Médio é metade? Nem sempre. A banca, às vezes, estabelece médio e escolhe um parâmetro normativo de edital, de idade, de cargo. Isso aí varia muito. Mas o médio, o que eu quero dizer é que o médio para uma coisa pode não ser o mesmo médio para outra. Imagina o que ela pode fazer com isso aqui. Então, como a gente ensina vocês no curso? É gabaritar a porra toda. Ah, não pode gabaritar teste. Mentira. Pode. O que não pode é ficar abaixo. Por exemplo, qualquer pessoa que você conhecer que ficou inapto em uma avaliação psicológica é porque faltou alguma coisa, não porque sobrou. Isso aí é mentira. A não ser que, por exemplo, seja agressividade. Aí sobrou agressividade, tudo bem. Mas isso aqui a gente resolve. Mas isso aqui, habilidades, isso aqui é mentira. Se ficou em raciocínio lógico acima da média, ou pediu médio superior e ficou no superior, tá dentro. E como é que a gente vai fazer isso? Ensinar vocês todos os testes que a banca cobra, qual a técnica necessária para atingir o nível máximo. Por quê? Raciocínio lógico. Ele pede média, a gente gabaritou. O que fez? Gabaritou, ficou superior. Acabou. Ah, memória pede médio, superior. O que nós vamos fazer? Sair do médio superior e já ir logo gabaritar e ficar superior. Aí, na hora eu esqueci uma. No mínimo, vai ficar no médio superior. Só que o superior não significa ainda que gabaritou. Quando você gabarita, você fica acima do nível superior. Então, na pior das hipóteses, você vai ser aprovado. Beleza? Do mesmo modo, atenção difusa e atenção concentrada. Ela pede médio superior. Tem teste, por exemplo, de atenção que tem 50 figuras. Você precisa, para ser aprovado, acertar 38, por exemplo, 40. Eu vou ensinar você, se tem 50, fazer 50. E aí, meu irmão, corre pro abraço. Beleza? Então vamos agora explicar quais os testes que a banca FGV costuma cobrar. Vamos então agora para os testes possíveis de habilidades cognitivas cobrados pela banca FGV. Quase certeza que não pode mudar nenhum desses testes, ok? Veja bem, os testes de personalidade que ela mais tem cobrado, em questão de questionários, têm sido BFP, IPEXA, NEL, PIR e QATI. Esse teste quase matou o pessoal do coração da Polícia Penal do Rio de Janeiro e também em Vitória, só que foi a COSEAC do Rio de Janeiro, porém a banca FGV cobrou na GCM, guarda, de Vitória, o QATI, beleza? O palográfico, esse é clássico da banca FGV. Pediu lápis, pode esperar que o palográfico venha. A anamnese, que é a clássica entrevista escrita também da banca FGV. Os possíveis testes. Não significa que virão todos. Ela pode escolher um ou dois testes desses aqui, ou um questionário, por exemplo, o palográfico e a anamnese. Isso aqui é padrão. Teste de atenção, um dos mais cobrados, clássico, AC vetor, CTA também ela tem cobrado com determinada frequência, TEAC, TEAD, ela só varia entre as cobranças. Memória, o comum dela cobrar é o TMR, mas o TPIC também já foi cobrado em um determinado momento. E testes de raciocínio lógico, principal teste que ela cobra, beta 3 matricial, TRI, cobrou TRL também já, e G36, esse também é um clássico junto com beta 3 nos testes de raciocínio lógico da banca FGV. E o G38, recentemente ela cobrou para delegado da Polícia de Santa Catarina. Pessoal, esses testes, para que vocês tenham um bom desempenho, é necessário que vocês os treinem. Então nós temos uma plataforma que eu vou mostrar para vocês aqui agora, que você pode adquirir o curso que eu vou deixar num link embaixo na descrição para que você possa entrar em contato ou comprar pelo próprio link. Vou deixar também meu contato aqui para que, caso vocês precisem tirar alguma dúvida, eu estou à disposição, beleza? Então presta atenção como funciona a plataforma.
Aqui agora eu vou apresentar para vocês como funciona a nossa plataforma. Essa maravilha linda que vocês estão vendo aqui, ó. Aqui contém todo o material disponível e necessário para que você consiga ter acesso ao curso. É uma plataforma específica com todos os testes disponibilizados de acordo com o que exige a sua banca. Aqui, como você pode observar, temos os materiais didáticos, grupo de WhatsApp, nesse canto superior esquerdo da tela. Comece aqui, vai explicar exatamente como você deve trabalhar dentro da plataforma, a base legal, grupo exclusivo de WhatsApp, por exemplo, os testes de personalidades, como eu falei, aqui tem a introdução dos testes de personalidade, os mecanismos, os testes, como eu citei, NeoPI, BFP, IPEXA, dentre outros. Bom, sobre os testes de memória, aqui estão os testes de memória que vocês poderão estudar, entender como funciona. Olha aqui o TMR que eu falei, o TPIC, assim também como o estudo do palográfico, como é que você vai fazer o palográfico dentro dessa plataforma. E aqui você terá as aulas explicando cada detalhe e aqui todo o processo. É teste de personalidade, aqui você vai entender exatamente como funciona cada um dos testes, com as aulas exclusivas, explicando para você o que tem que preencher dentro de cada um desses testes. E além disso, você não precisa ficar gastando um papel para impressão, porque nós temos os nossos jogos online. O que é os jogos online? Veja aqui, ó. Aqui está jogos online. Nos jogos online, clicou nos jogos online, aqui tem os links de testes em que você vai ser direcionado, por exemplo, Beta 3 Oficial, G36, que você não vai ficar gastando dinheiro com papel. Você simplesmente inicia os jogos aqui, dá um Enter, já segue nosso canal no Instagram e aí é só preencher e economizar. Tem necessidade de gastar. Pessoal, então basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. E segue o nosso canal, também compartilha para que tenha conhecimento que vocês vão enfrentar.